Não vou falar essa passagem toda, mas quero esclarecer aos irmãos que ela revela para nós se a terra prometida foi uma conquista de Israel pelo seu braço, pela sua força, pela sua capacidade, ou foi uma graça de Deus. Os judeus nunca entenderam essa realidade, que a terra prometida é uma graça e não uma conquista. Apesar deles terem lutado com Josué, por exemplo, quando vão atravessar o Rio Jordão. Porém, meus irmãos, vejam, vocês devem ter notado pela leitura que há uma ênfase nos erros de Israel e há uma ênfase no feito de Deus. Então, nós vamos falar nesta noite sobre a conquista da terra prometida. A conquista da terra prometida, em primeiro lugar, foi feito de Deus e não de Israel. Foi obra de Deus e não obra de Israel. Atentem para o versículo 1. Deus falando para Israel: ouve, ó Israel, tu passas hoje o Jordão para entrares para possuir nações maiores e mais fortes do que tu. Então, essas nações numericamente eram maiores do que ele e também belicamente era uma nação mais forte do que Israel. Israel não tinha capacidade de vencê-las por si só, a não ser que houvesse uma intervenção. Fala que cidades grandes e amuralhadas até os céus, fortificadas. Como é que eles vão penetrar nessas cidades? Vocês lembram de Jericó? Que eles foram com um grito derrubar as muralhas, né? Por ordem divina. Lá também havia, em alguns lugares, gigantes. Então, vejam ainda na sequência. Versículo 3, leamos agora o 3. Sabe, pois, hoje que o Senhor teu Deus é que passa diante de ti. É fogo que consome, e os destruirás, e os subjugarás diante de ti. Assim os desapossarás, e depressa os farás perecer, como te prometeu o Senhor. Então, o número inferior do exército de Israel desabilitava a conquista da terra, mas por causa da presença de Deus foi possível possuí-la. Porque esse que está à frente dele é que vai lhe dar a vitória, né? O Senhor, o nosso refúgio, fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Lembre, várias passagens mostram que Israel, quando vencia seus adversários, venciam por causa do seu feito. Olha se alguém está querendo entrar ali. Ah, sim. Eu vou lembrar uma passagem de Crônicas, quando o rei Josafá se viu cercado por um grande exército. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles, os exércitos que estavam vindo contra ele? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão, assim como no tempo de Moisés, que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Aí Deus fala para o rei Josafá e o seu povo: dai ouvidos todos Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, não vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas do Senhor. Então, quando eles chegaram na batalha, todo o exército estava destruído. Eles não precisaram lutar. Então, é o princípio ensinado nessa passagem. Os exércitos que estavam lá na terra prometida eram superiores a Israel em força e em número. Se Deus for por nós, irmãos, não importa a quantidade de inimigos, eles não serão capazes
de nos deter. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Diz que o rei Asa veio contra ele 1 milhão de homens e 300 carros. E ele só tinha 380 mil homens. Imagine, 1 milhão contra 380 mil. Clamou Asa ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e em teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. O Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Esse é o princípio. Como é que eles conseguiam vencer exército mais poderoso? Porque Deus estava na frente. O exército de Israel não tinha treinamento, porque eles estavam no deserto, não tinha armamento, porque eles estavam no deserto, não tinham experiência militar, porque eles vieram do Egito como escravos, contra os exércitos preparados dos seus adversários. Mas Deus é infinitamente mais poderoso do que qualquer força dessa dimensão e da celestial estava do lado de Israel. Vocês lembram? Davi, por exemplo. Davi não conseguia nem vestir uma armadura. Ele era um rapaz. E quando ele vai lutar com Golias, ele também não tem nenhum equipamento militar. Ele tem simplesmente uma funda. E ele disse: eu venho em nome do Senhor e ele vai me entregar você na minha mão. É o Senhor que dá a vitória. Quando o faraó tentou destruir o povo do Senhor, Deus fez o quê? Abriu o mar vermelho. E o povo do Senhor passou em pés enxutos. E quando o faraó tentou passar, eles foram tragados pelo mar. Meus irmãos, temos consciência de que a velha natureza, o mundo e o diabo são superiores a nós, mas Deus está conosco para derrotar nossos oponentes. Salmo 121. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Essa fé que nós precisamos ter. Então Israel vai conquistar por causa de Deus, não por causa de si mesmo. Israel não estava preparado para destruir as barreiras, as cidades muradas, de proteção das cidades dos seus inimigos, mas com Deus tudo seria possível. Deus manda rodear Jericó 7 vezes e no último dia manda o povo gritar. Parece brincadeira isso. Gritava, o que vai acontecer? Quando eles gritaram, Deus fez a muralha ruir. Que coisa maravilhosa. Em nossa caminhada, irmãos, cristã, encontraremos também obstáculos reais para nos desestimular a continuar em nossa estrada de fé em Cristo. Mas Deus é maior que as nossas dificuldades. Ele pode derrubar toda dificuldade. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.